Feliz Páscoa para você. Mas a propósito, você sabe o que é que significa a Páscoa? Eu queria pensar com você a respeito dessa festa que é tão comemorada e trazer alguns fatos históricos que nos vão fazer entender o seu real significado. No livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 14, fala assim: E este dia vos será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor por todas as vossas gerações. Farei dele uma festa por ordenança eterna. Havia uma ordem de Deus que foi direcionada a Moisés e Arão para que todo o povo de Israel seguisse, que era a celebração da Páscoa, que seria uma festa, e ela deveria ser comemorada por todas as gerações. Só que essa celebração ocorreu em meio à 10ª praga que Deus enviou ao Egito para que Faraó libertasse o seu povo. Então, algo que a gente precisa ter em mente quando a gente celebra a Páscoa, que haveria no coração de Deus, que havia no coração de Deus o desejo de libertação do povo de Israel. E é isso que a gente precisa lembrar. Nós fomos libertos pelo Senhor, e no momento em que Jesus foi crucificado na Páscoa e ele foi ressuscitado, essa libertação também nos alcançou. Na época de Moisés, foi uma libertação de um cativeiro, de um jugo, em que o povo trabalhava como escravo. Mas a libertação que Jesus traz para nós é a libertação do nosso pecado, a libertação do nosso medo, a libertação de todas as cadeias e amarras que nos prendem e nos impedem de ser aquilo que Deus tem desejado para que a gente seja. Então, pensar em Páscoa significa pensar em libertação. E isso só é possível através de Jesus Cristo, através do sacrifício que Ele fez por nós. Pensar em Páscoa é pensar em sacrifício. No mesmo capítulo de Êxodo fala assim, no verso 5: Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano, vós o tomareis das ovelhas ou das cabras. Quando Deus instituiu a Páscoa, Ele falou que era necessário o sacrifício de um cordeiro sem defeito. Então não haveria época melhor para o sacrifício de Jesus por nós, senão na Páscoa. E Jesus representa esse cordeiro sem defeito. Então pensar em Páscoa significa pensar no sacrifício vivo que Jesus fez por nós na cruz, para que a gente pudesse ser liberto e para que a gente encontrasse todo o amor que Ele tem destinado para nós. Pensar em Páscoa também significa pensar em renúncia. Quando Jesus estava próximo ao seu sacrifício, Ele fez uma oração ao Pai. Está lá em Lucas 22, versículo 42. Ele falou assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então a gente precisa ter em mente que celebrar a Páscoa significa renunciar. Jesus renunciou a sua vida por mim e por você. E nós, o que é que temos renunciado para Deus? Será que a gente tem renunciado o nosso tempo, tem renunciado os nossos sonhos, o nosso desejo, aquilo que talvez seja o mais importante para nós? Será que a gente é capaz de renunciar isso para o Senhor? Jesus renunciou o seu melhor, que era a sua vida. Deus renunciou o seu melhor, que foi o seu Filho, para que a gente pudesse experimentar o melhor dele para a gente. Então a Páscoa me faz pensar sobre isso, renúncia. E é isso que a gente precisa ter em mente e exercer toda vez que a gente celebrar a Páscoa. Celebrar a Páscoa significa pensar também no perdão. E é isso que a gente precisa colocar em prática. No capítulo 23 de Lucas, o verso 34, quando Jesus já estava crucificado, Ele falou para o Pai: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava pedindo ao Pai que perdoasse aqueles homens que o haviam crucificado. Então Jesus me mostra que através da Páscoa é necessário também eu perdoar aqueles que têm me ofendido, perdoar aqueles que têm desejado o meu mal, perdoar aqueles que têm ferido o meu coração.
Então eu preciso entender através desse exemplo de Jesus que Páscoa também é perdoar. E aí, exercer o perdão é algo que Deus demonstra através de Jesus, que é o que? O amor. Celebrar a Páscoa também significa entender que isso só é possível através do amor de Jesus por mim e por você. No livro de Max Lucado, Seu Nome é Amor, tem uma frase que eu acho muito bonita que fala: não foram os cravos que prenderam Jesus na cruz, foi o seu amor. E a gente precisa entender esse significado, a gente precisa ter em mente que o amor de Jesus, ele é incondicional. Por mais intelectual que a gente seja, por mais estudiosos, por mais títulos que a gente tenha, nossa mente não será capaz de entender esse amor. 1 João 3,16, eu queria compartilhar com vocês esse texto. Vai falar um pouquinho sobre esse amor, que é extremamente importante para a nossa vida. A primeira carta de João vai falar assim: nisto percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Será que a gente, quando celebra a Páscoa, a gente entende esse amor de Jesus por nós? Será que a gente tem exercido esse exemplo que Ele tem nos dado? Nesse versículo que a gente leu, está falando que é nessa forma que a gente vai experimentar esse verdadeiro amor de Deus. É exercer também pelo outro o amor que nós temos recebido do Pai. Então, celebrar a Páscoa fala sobre amor. E em Lucas 24, no versículo 5, vai falar também que celebrar a Páscoa significa entender que a missão foi concluída. E estando elas com medo e abaixando as suas faces para o chão, eles lhe disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Celebrar a Páscoa é entender que a missão que Jesus tinha aqui na terra, ela foi concretizada por mim e por você. Ela começou no Natal, com o nascimento de Jesus, para realizar um plano perfeito de Deus, para nos resgatar, para nos libertar do pecado e de toda aquela dívida que era contra nós. Celebrar a Páscoa é entender que tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você foi através do amor. Eu queria que você entendesse essa mensagem como algo de Deus, para que toda vez que a gente tirar um tempo para celebrar esse momento, para celebrar essa festa, todo esse amor que Jesus derramou na cruz por nós, Ele conquiste o nosso coração e nos faça transbordar, mostrando um testemunho verdadeiro daquilo que Ele é em nós. Que Jesus te abençoe.